Você está no canal Refúgio Intelectual. Neste vídeo, vamos fazer o audiobook resumo, capítulo por capítulo, do livro Arrume a Sua Cama, Pequenas Coisas que Podem Mudar a Sua Vida, e Talvez o Mundo, por William McKeeven. Antes de começarmos, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para nos incentivar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma. Agora, sem mais enrolação, vamos ao livro. Introdução. William McKeeven é almirante de 4 estrelas da Marinha dos Estados Unidos, que dedicou 37 anos ao serviço militar, liderando algumas das mais ousadas e secretas missões de forças especiais, incluindo a que resultou na captura de Osama Bin Laden. Após se aposentar, tornou-se reitor da Universidade do Texas. Em 2014, durante a aula inaugural de formatura na universidade, McKeeven compartilhou 10 lições que aprendeu nos treinamentos rigorosos dos SEALs, e que rapidamente viralizaram pelo mundo, alcançando milhões de pessoas. A obra Arrume a Sua Cama nasceu dessa palestra histórica e ganhou forma em um livro prático, direto e inspirador. Cada capítulo é uma lição que mistura disciplina militar com sabedoria de vida. McKeeven não fala sobre sucesso com base em teorias, mas em batalhas reais, fracassos dolorosos e superações extremas. São lições aplicáveis a qualquer um, estudante, trabalhador, pai, mãe, jovem ou idoso. Porque, no fim das contas, o mundo muda quando você muda. Capítulo 1. Comece o dia com uma tarefa feita. Neste capítulo, McKeeven defende que a primeira tarefa do dia, por mais simples que pareça, deve ser executada com excelência. Arrumar a cama logo ao acordar pode parecer trivial, mas, para ele, representa disciplina, organização e um senso inicial de conquista. Durante o treinamento dos SEALs, camas eram inspecionadas com rigor militar. Se não estivessem perfeitas, com lençóis esticados, cobertores dobrados e travesseiro alinhado, os alunos eram punidos. Para McKeeven, o simples ato de arrumar sua cama, mesmo após um acidente grave ou em zonas de guerra, era um símbolo de que ele ainda estava de pé, pronto para recomeçar. McKeeven quer nos mostrar que a mudança começa pelas pequenas vitórias. Ao realizar uma tarefa com capricho logo cedo, criamos uma corrente de disciplina que se estende ao longo do dia. Além disso, mesmo em dias difíceis, voltar para uma cama arrumada oferece uma sensação de ordem e dignidade. A mensagem-chave deste capítulo é: se você quer mudar a sua vida, e talvez o mundo, comece arrumando a sua cama. Capítulo 2. Você não vai conseguir sozinho. McKeeven compartilha sua vivência no treinamento dos SEALs para mostrar como o sucesso, na guerra ou na vida, nunca é fruto do esforço individual. Na analogia do bote de borracha carregado por 7 homens, ele ilustra a importância da colaboração e da confiança nos outros para alcançar objetivos difíceis. Seja enfrentando ondas furiosas ou desafios emocionais profundos, ninguém vence sozinho. Durante o treinamento, um membro da equipe podia estar doente ou fraco. Nesses dias, os outros assumiam a carga extra, dividiam alimentos, ofereciam força. Mais tarde, quando McKeeven sofreu um grave acidente de paraquedas, foi sua esposa, amigos e superiores que o ajudaram a se recuperar, fisicamente e emocionalmente, até que ele estivesse apto a continuar servindo. A recuperação não foi solitária, foi comunitária. A principal mensagem é clara: a interdependência é essencial para a sobrevivência e para o crescimento. McKeeven quer nos lembrar que, nos momentos de dor, cansaço ou queda, precisaremos que alguém reme por nós, assim como também seremos chamados a remar pelos outros. Portanto, ter com quem contar é o que mantém a missão viva. A mensagem-chave deste capítulo é: como o bote dos SEALs, a vida exige que tenhamos com quem remar. Ninguém chega longe sozinho. Capítulo 3. Tudo o que importa é o tamanho do coração. Neste capítulo, McKeeven mostra que o que realmente importa não é o tamanho do corpo, mas sim o tamanho da coragem e da determinação. Ele relembra situações no treinamento dos SEALs em que homens pequenos e aparentemente frágeis superaram expectativas, vencendo grandes desafios com força interior e espírito inquebrantável.
McHiven relembra o caso de um jovem baixinho, ridicularizado por um instrutor antes de um treino de natação em mar aberto. Ao ser desafiado com a frase, "Prove que estou errado", o rapaz não só superou a arrebentação de ondas de mais de 2 metros, como também foi um dos primeiros a terminar o exercício. Mais tarde, o autor conta sobre o lendário tenente Tom Norris, um homem aparentemente frágil que se tornou herói no Vietnã e recebeu a medalha de honra. Seu físico enganava. Seu coração, não. O autor quer quebrar a ilusão de que sucesso está ligado à aparência, força física ou histórico privilegiado. Ele ensina que a verdadeira força está dentro de você, e que, com coração e vontade, qualquer pessoa pode enfrentar os maiores obstáculos e conquistar respeito, mesmo em ambientes altamente exigentes como as forças especiais. A mensagem-chave deste capítulo é: não é o tamanho das nadadeiras que conta, mas o tamanho do coração. Capítulo 4. A vida não é justa. Siga em frente. Neste capítulo, McHiven compartilha uma das lições mais duras que aprendeu durante o treinamento SEAL. A vida simplesmente não é justa, e insistir em buscar justiça em tudo é um caminho certo para a frustração. No campo de treinamento, castigos eram aplicados aleatoriamente, sem explicação ou lógica aparente. A injustiça era parte do teste. Como o candidato reagiria diante do que parecia uma punição gratuita? O autor relembra quando foi punido injustamente e forçado a se transformar em um empanado de areia, saltar no mar e depois rolar na praia até ficar inteiramente coberto de areia. Não havia motivo claro. Foi apenas porque sim. Anos depois, McHiven conta sobre o instrutor Moki Martin, um SEAL lendário e triatleta exemplar, que ficou paraplégico após um acidente de bicicleta. Mesmo diante de uma tragédia pessoal, Moki jamais reclamou. Ele se reinventou e seguiu em frente, tornando-se exemplo de dignidade e força. McHiven quer mostrar que reclamar da vida não muda os fatos. Injustiças vão acontecer. Você pode se revoltar, se fazer de vítima, ou, como ele propõe, pode seguir em frente, mesmo coberto de areia, literalmente ou metaforicamente. A vida não avisa quando vai te testar. E não pede desculpas. A mensagem-chave deste capítulo é: a vida não é justa. Nunca foi. Aceite isso, siga em frente e não desperdice energia com vitimismo. Capítulo 5. O fracasso pode tornar você mais forte. Neste capítulo, McHiven compartilha uma das experiências mais temidas pelos alunos do treinamento SEAL, o chamado circo, que consistia em 2 horas extras de exercícios exaustivos impostas como punição por baixo desempenho. Ele e seu parceiro de natação frequentemente terminavam os treinos em último lugar, o que os levava a enfrentar o circo dia após dia. No início, parecia uma sentença de fracasso, mas o que começou como punição acabou se transformando em força. Ao final do treinamento, McHiven e seu parceiro, antes desacreditados, se tornaram os primeiros colocados em um dos testes mais desafiadores, a natação de 8 quilômetros em mar aberto. O circo havia endurecido seus corpos e mentes. Mais tarde, McHiven conta também sobre seu próprio fracasso ao tentar reformar uma unidade SEAL. Foi exonerado, humilhado e desacreditado, mas escolheu continuar. Trabalhou em silêncio, reconquistou a confiança de seus homens e mais tarde comandaria todas as equipes SEAL da Costa Oeste. A mensagem central é que o fracasso não é o fim, ele pode ser um ponto de virada, uma alavanca para a evolução. McHiven mostra que, ao enfrentar o fracasso com determinação, ele pode te moldar, te fortalecer e preparar você para momentos ainda mais difíceis. O fracasso, bem aproveitado, se transforma em potência. A mensagem-chave deste capítulo é: não tenha medo do circo. O fracasso dói, mas ele também pode ser o que vai te deixar mais forte do que nunca. Capítulo 6. Você precisa ousar mais. Neste capítulo, McHiven relembra a temida pista de obstáculos dos SEALs, e especialmente um desafio conhecido como deslizar pela vida, uma corda suspensa entre 2 torres. Ele conta como, inicialmente, optava pelo método mais seguro, embora mais lento.
Foi só quando decidiu se arriscar e se atirar de cabeça que quebrou seu próprio tempo e superou o obstáculo. A mensagem é clara: sem ousadia, não há avanço real. McHiven relembra uma operação de resgate de reféns no Iraque, em que a única opção era um ataque de helicóptero em plena luz do dia. Era extremamente arriscado. Mas, se não agissem, os reféns seriam mortos. A missão foi aprovada, executada com precisão, e um sucesso completo. Ele destaca que as forças especiais vencem porque se preparam para correr riscos calculados. E o mesmo vale para a vida civil. O autor quer mostrar que quem vence na vida é quem ousa. Jogar seguro demais pode impedir o crescimento, o progresso, o sucesso. O mundo é de quem arrisca, de quem enfrenta o medo e confia na própria capacidade. Os maiores desafios exigem coragem e a disposição de ir além do conforto. A mensagem-chave deste capítulo é: quem ousa, vence. Às vezes, é preciso se atirar de cabeça no obstáculo. Capítulo 7. Enfrente os tiranos. Neste capítulo, McHiven traça um paralelo poderoso entre os tubarões do oceano e os tiranos da vida real. Em seu treinamento, nadar em mar aberto durante a noite era um teste de coragem, não só pelas condições adversas, mas também pela presença real de tubarões, especialmente os grandes tubarões brancos. A instrução era clara: se um tubarão se aproximasse, não nade para longe. Não demonstre medo. Enfrente-o. O autor relata sua experiência com o próprio Saddam Hussein, após sua captura. Quando os novos líderes iraquianos foram visitar o ex-ditador, mesmo preso e derrotado, sua presença ainda gerava medo. Eles não conseguiam enfrentá-lo. McHiven, então, deu ordens para isolá-lo completamente, quebrando simbolicamente seu domínio psicológico. Saddam, como todo tirano, só era forte quando os outros tinham medo. A metáfora é direta: os tiranos só prosperam quando sentem medo e submissão ao seu redor. McHiven nos convida a reconhecer que covardia alimenta o poder dos opressores, seja no colégio, no trabalho ou no mundo político. O mundo precisa de pessoas que não abaixem a cabeça diante da injustiça. A coragem, mesmo em minoria, enfraquece qualquer ditador. A mensagem-chave deste capítulo é: os tubarões da vida sentem o cheiro do medo. Enfrente-os de frente, ou eles nunca pararão de caçar. Capítulo 8. Se mostre à altura da ocasião. Neste capítulo, McHiven fala sobre os momentos mais sombrios da vida, aqueles em que a dor, a perda ou o medo nos paralisam, e como esses momentos exigem o nosso melhor. Ele relata um exercício crítico no treinamento SEAL: nadar 2 quilômetros à noite, em águas escuras e com visibilidade zero, para instalar explosivos de simulação sob o navio. Era uma missão arriscada, solitária e tensa. Mas era nesse cenário de completa escuridão que os verdadeiros SEALs se revelavam. O autor compartilha a experiência marcante de uma cerimônia de repatriação no Afeganistão, quando soldados mortos retornavam aos Estados Unidos. A cena é descrita com respeito e emoção: fileiras de militares enlutados, bandeiras, músicas solenes. Em especial, ele destaca a atitude do irmão de um soldado morto, que, mesmo devastado pela perda, oferecia consolo a outros. McHiven também menciona a marcha fúnebre feita por colegas de farda em homenagem a um amigo. Em todos esses momentos de dor profunda, os envolvidos deram o seu melhor, não por obrigação, mas por honra. McHiven quer nos mostrar que grandeza não se revela quando tudo vai bem, mas sim nos momentos em que tudo parece desmoronar. Quando o medo domina, quando não há saída aparente, quando estamos perdidos no escuro, é aí que somos testados. A vida sempre colocará você sob pressão. E é exatamente aí que você precisa se mostrar à altura. A mensagem-chave deste capítulo é: nos dias mais escuros, seja a luz. Quando tudo ao redor desaba, é a sua força que deve se levantar. Capítulo 9. Dê esperança às pessoas. Neste capítulo, McHiven compartilha um dos momentos mais desafiadores do treinamento SEAL, a chamada Semana Infernal, especialmente a noite passada nos pântanos gelados de Tijuana,
onde os recrutas ficavam submersos em lama até o pescoço, sob frio cortante, exaustão extrema e pressão psicológica constante. Em meio à dor e ao desespero, quando vários estavam prestes a desistir, uma voz começou a cantar, desafinada, mas firme. Logo, outras vozes se juntaram. E aquele simples gesto reacendeu a esperança de toda a turma. O autor relata uma cerimônia em Dover, nos Estados Unidos, para homenagear soldados mortos em combate. Lá, o general John Kelly, que havia perdido seu próprio filho na guerra, foi quem mais confortou as famílias. Com compaixão, abraços e palavras sinceras, ele ofereceu aquilo que ninguém mais podia dar naquele momento, esperança real, porque ele já havia passado por aquela dor e sobreviveu. McHiven mostra que em momentos de desespero, uma única faísca de esperança pode mudar tudo. Às vezes, é o exemplo de uma pessoa, uma palavra, um gesto, uma canção, que ajuda os outros a não desistirem. Esperança é contagiosa. Quando tudo parece perdido, alguém precisa ser forte o suficiente para acender a chama. E esse alguém pode ser você. A mensagem-chave deste capítulo é: a esperança é a força mais poderosa do universo. Às vezes, tudo que as pessoas precisam é de alguém que cante quando todos estão afundando. Capítulo 10. Nunca, jamais, desista. Neste capítulo final, McHiven fala sobre a mais importante de todas as lições que aprendeu como SEAL, a determinação inabalável de nunca desistir. Ele descreve o temido sino de metal que fica no centro do campo de treinamento, visível o tempo todo. Tocá-lo 3 vezes é o símbolo da desistência, e muitos o fizeram. Mas aqueles que resistiram, que suportaram a dor, o frio, a pressão e a dúvida, descobriram em si uma força que mudou suas vidas para sempre. O autor relata a história de Adam Bates, um jovem soldado de apenas 19 anos que perdeu as 2 pernas na guerra. Mesmo gravemente ferido, sem poder falar, comunicou com linguagem de sinais: "Vou ficar bem." 1 ano depois, reapareceu ereto em seu uniforme, de próteses, brincando com os colegas, sem jamais ter tocado o sino da vida. McHiven destaca que Bates representa todos os guerreiros que recusaram a autopiedade e escolheram continuar. McHiven quer que você entenda que desistir pode parecer mais fácil no curto prazo, mas tem um preço alto no longo prazo: o arrependimento. A vida vai testar seus limites físicos, emocionais e espirituais. Vai haver dor, rejeição, cansaço. Mas só quem resiste tem chance de vencer. A persistência não é um clichê, é uma armadura para atravessar os dias difíceis. A mensagem-chave deste capítulo é: o sino sempre estará lá, chamando você para desistir. Mas nunca, jamais, toque esse sino. Conclusão. Arrume a sua cama é um manual de combate, não contra inimigos externos, mas contra o caos da vida cotidiana. McHiven nos conduz por 10 princípios simples, mas transformadores, que ele aprendeu no ambiente mais duro e exigente possível, o treinamento SEAL da Marinha dos Estados Unidos. Ao invés de fórmulas mágicas ou teorias rebuscadas, ele nos oferece algo muito mais valioso: disciplina, coragem, resiliência, humildade e fé na ação diária. O livro mostra que mudar o mundo começa com pequenas atitudes, e que todos têm a capacidade de causar um impacto real, desde que aceitem a dor, enfrentem o medo e se recusem a desistir. É um chamado à ação para todos os que querem viver com propósito. Você não precisa estar em um campo de batalha para agir como um guerreiro. Comece pelo seu quarto. Arrume sua cama. Ajude alguém a remar. Respeite o próximo. Levante quando cair. Enfrente seus próprios tiranos internos. Cante quando estiver afundando. E nunca, jamais, toque o sino. A beleza desse livro é que todas as lições podem ser aplicadas por qualquer pessoa, em qualquer lugar e em qualquer fase da vida. Parabéns! Você chegou ao final de mais um audiobook resumo. Esperamos que você tenha tirado lições valiosas sobre os ensinamentos do livro. Ouça outros resumos do nosso canal para continuar se aprimorando como uma pessoa intelectual.
E não se esqueça de curtir e se inscrever para nos incentivar a continuar produzindo conteúdo aqui em nosso canal. Até a próxima!